Começando mais um episódio do Pitcast, no novo app da 10FM. Eu sou Paola Fernandes e semanalmente trago convidados para falarmos sobre empreendedorismo, política, cases de sucesso e histórias de superação. E hoje nós vamos conversar com um convidado super especial e eu confesso que vou ler o currículo dele porque é bem recheado. Hoje no Pitcast a gente traz o empreendedor reconhecido pela paixão por inovação e desenvolvimento urbano, sócio e diretor do bairro Quartier, que desempenha um papel fundamental na criação do Rampa Ecossistema de Inovação, tem formação em engenharia civil, ampla experiência no setor imobiliário, é presidente do Sinduscon do Rio Grande do Sul e diretor do escritório de engenharia João Teitelbaum. Ele é Cláudio Teitelbaum. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Pitcast, é um prazer te receber aqui. Paola, obrigado pelo convite, tem um prazer muito grande a gente estar conversando contigo, com os demais ouvintes, né, e telespectadores, né, pra gente, nem sei se é assim que se chama ainda, pra gente poder conversar um pouquinho do Quartier, de construção e do que a gente vem fazendo aqui por Pelotas. Tá certo, e Cláudio, já vamos começar falando do Quartier. Conta pra gente como surgiu essa ideia de um bairro, o bairro Quartier em Pelotas. Bom, é uma história longa. A gente participou, a gente tinha uma tradição em sustentabilidade já muito grande e a gente foi pioneiro nisso em termos de Brasil. E a gente começou a trabalhar num projeto muito interessante em Santa Catarina, que é modelo, né, no Brasil inteiro, que é o Pedra Branca. Durante um bom tempo a gente participou lá na área de construções, de engenharia. E quando a gente finalizou lá os nossos trabalhos, a gente tem que fazer uma coisa dessa, deixar um legado desses no Rio Grande do Sul. E a gente já era uma empresa com 45 anos na época de existência, fundada pelo meu pai. E a gente começou a se preocupar em fazer muito empreendimentos que deixassem legado, né, nos lugares e não fossem simplesmente empreendimentos imobiliários. A gente saiu atrás de uma área com uma cidade com média, com entre 200 e 300 mil habitantes, e aí apareceu essa área aqui em Pelotas. E a gente estava analisando Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, algumas cidades parecidas em termos de tamanho, e Pelotas, por toda a época, vocação industrial, por ter uma população estudantil muito grande, a gente, vamos fazer em Pelotas. Então, o Quartier surgiu muito inovador, foi pioneiro, né, no Rio Grande do Sul, ele é um dos pioneiros no Brasil, ele é um dos cases no Brasil, então é um case que o ano passado a gente recebeu 40 empresários do Brasil inteiro para vir visitar o bairro aqui em Pelotas, e a gente buscou fazer um bairro baseado nos conceitos de novo urbanismo, de sustentabilidade, com prioridade às pessoas, com uso misto, diversidade de uso, diversidade de moradores, ou seja, uma série de pilares que é trazer aquela cidade de antigamente para os dias de hoje, né? Porque hoje a gente pega carro para tudo, a gente tem que se fazer grandes deslocamentos e a gente buscou fazer um bairro, vamos dizer, onde dentro do bairro a vida da pessoa pudesse ficar resolvida. E como é inovar no mercado tão competitivo e, por vezes, saturado, trazendo uma ideia disruptiva para Pelotas, que é uma cidade, digamos que um tanto conservadora? A gente partiu, vamos dizer, realizar um bairro planejado é uma disrupção, né? Então, isso foi uma das razões pelas quais a gente fez. A gente tem uma tradição, hoje a gente está com 62 anos de empresa e a gente se caracteriza bastante por fazer empreendimentos inovadores, né? Então hoje a gente trabalha na incorporação, trabalha em bairros planejados, trabalha com gestão de obras, com consultoria. Por quê? Para poder vender valor agregado. Uma unidade de negócios da empresa acaba complementando a outra. E quando a gente faz um bairro planejado numa cidade como Pelotas, a gente vai para uma estratégia diferente. A gente se torna parceiro do mercado local. Por que eu estou fazendo? Eu estou produzindo 1 metro quadrado de terreno para ser parceiro das incorporadoras locais. Então, eu não cheguei aqui como uma construtora de Porto Alegre querendo concorrer com o mercado local. Não, a gente trouxe junto a Porto 5, a Roberto Ferreira, a Miquelon, grandes players do mercado de Pelotas que também acreditaram no bairro e vem investindo no Quartier. E até dando em primeira mão aqui para Pelotas, a gente recebeu um resultado ontem, né, que foi divulgado, onde o bairro Quartier foi vencedor do Sinduscon Premium, na categoria de empreendimentos horizontais e na categoria de gentileza urbana. O Sinduscon Premium é o maior prêmio de empreendimentos imobiliários do mercado, pode-se dizer até do sul do Brasil.
tá? Porque ele premia empreendimentos, foram mais de 50 cases inscritos, e o Quartier foi reconhecido por uma banca de jurados com base numa série de quesitos. Então, em primeira mão aqui para Pelotas, tô trazendo esse spoiler para mostrar o quão inovador é o projeto. E eram grandes projetos concorrendo. Então, mostra que às vezes ser disruptivo, o resultado vem a longo prazo, mas são resultados na forma de legado, né? Então, muitas vezes eu tô passeando lá nas ruas lá do Quartier, seja num quintal, seja num evento, as pessoas vêm me encontrar e agradecer pelo que a gente acabou entregando, porque é um espaço público para a população de Pelotas. E justamente é inovador na cidade, porque é um local que tem empresas, que tem como tu tomar um drink, jantar, comer uma comida de rua, tem evento, tem músicas, DJs, feiras, onde as pessoas vão também fomentar a economia local, dá para levar as crianças, tem áreas que não passa carro, que é justamente para que possa brincar, andar de bicicleta, de skate, enfim, trouxe lazer, proporcionando várias coisas no município, que na época não tinha, né? Esse conceito ele é inovador porque ele traz uma autogestão, né? Então tem a associação de moradores, e aí toda a parte de segurança, paisagismo, limpeza, isso acaba sendo feito pelo bairro. Então a gente fica quase que a prefeitura ela entra para fazer a coleta de lixo, mas parece que tem uma autogestão ali. E a gente consegue ter uma agenda ativa com eventos. Então tem o Quartier em Movimento, que é todo sábado e domingo, que tu tem aulas de pilates, de yoga, de ginástica, de treinamento funcional, de lutas. Tem os quintais Quartier, que é uma vez por mês. Agora vai ter o quintal de Natal agora no início de dezembro. Teve um quintal agora de Dia das Crianças também. Tem o food hall, onde tu tem desde restaurantes estabelecidos até fast food. Então tu tem um mercadinho já de alto, que a pessoa entra com o aplicativo, vai ali e pode comprar aquela comida do dia a dia. Tem empresas consolidadas, tem agora no Rampa, vão ter startups também. Vão ter duas grandes âncoras dentro do Rampa, mas isso aí a gente entra um pouquinho depois para falar dele. Antes da gente entrar falando sobre o Rampa, a gente vinha conversando antes nos bastidores de palestras que acontecem no Quartier, se preocupando também, além de todas essas questões, com a causa social. Eu lembro, até estava comentando que dei uma palestra sobre o combate à violência contra a mulher lá. Vocês sempre avaliam e trazem para o bairro questões como essas. A gente promove, a gente tem o nosso parador e tem também o food hall e tem locais para fazer isso, e a gente estimula também quem tem uma pauta importante levar para a gente isso. Porque, então a gente já promoveu pautas de sustentabilidade, de alimentação saudável, de segurança, contra a violência contra a mulher. Então, todas essas pautas que são relevantes, a gente tem uma parceria muito grande, né, na parte do combate ao câncer de mama, né, com o IBA. Então, praticamente todo ano a gente faz também eventos de conscientização, porque, na verdade, é papel, né, da sociedade. Quando tu tem um veículo, tu tem uma forma tu poder te comunicar bem com o mercado e formar uma opinião em função de uma pauta positiva. Tá certo. Explica pra gente o que é a Rampa. Conta um pouco desse projeto. Esse projeto, ele, na verdade, a arquitetura dele ela foi inicialmente idealizada pelo Jaime Lerner, que é o urbanista que projetou o bairro. O que aconteceu foi que seria, vamos dizer, um centro de eventos, né, uma área somente com centro de eventos, e os idealizadores ali do projeto, né, na verdade eu não sou o idealizador, eu estou fazendo ali a gestão, mas é um projeto de um grupo de pessoas que estão fazendo vamos dizer, uma instalação ali, que tem uma parceria com vários outros centros de inovação pelo Brasil, que vão ter ali desde empresas consolidadas até startups, até empresas em formação, com duas grandes âncoras, que é o Sicredi, que vai estar pilotando o que a gente chama de Startup Village. Todas as startups que forem selecionadas para trabalharem, elas vão operar dentro disso aí, e o Sebrae, que vai estar operando a Arena Sebrae. Então vai ter ali uma arena para pitches, para eventos, para 200 pessoas. A gente vai ter ali também empresas consolidadas, tem empresas de software, tem empresas da área jurídica, tem empresas da área de contabilidade, empresas da área imobiliária. Vai ter parcerias com hubs, por exemplo, da construção civil, tem o Tijolo Hub, que fica dentro do Instituto Caldeira, parcerias com o Agro,
que também tem empresas consolidadas dentro do Caldeira que vão estar em consonância aqui com Porto Alegre. E alguns atrativos, vai ter um super rooftop com vista para o Parque do Quartier, uma rampa com um café chegando na rampa, com o visual do pôr do sol também ali no Boulevard. Ou seja, ele vai ter uma série de atrativos para as empresas que quiserem participar e o programa de membership. Com esse programa de membership, qualquer pessoa de Pelotas que quiser usar as instalações do Rampa, ela também vai poder, sendo membro do Rampa, poder utilizar aquelas instalações e quando tiver numa cidade, por exemplo, como Porto Alegre, usar o espaço de outros hubs de inovação para também poder trabalhar lá através desse conceito. E tem alguma previsão de lançamento? O Rampa, vamos dizer, as obras deles ficam prontas agora no final do ano e a gente espera ali a partir de fevereiro, março, tá com praticamente todas as operações já em andamento. Tá certo, você falou em pitch, a gente vai ter que fazer um pitchcast de lá também. Certamente. Conta um pouquinho pra gente de onde vem essa paixão por desenvolvimento urbano. Desde a faculdade de engenharia civil, tu já gostavas dessa área ou foi desenvolvendo ao longo do teu trabalho? Na verdade, a paixão pela engenharia vem desde quando pequeno, né? O meu pai, né, ele fundou a empresa, então desde sempre o assunto em casa foi construção civil. Meus 2 irmãos também trabalham comigo dentro da empresa, são diretores juntos, o Flávio e o Jader. E quando era pequenininho eu já ia na obra com 5, 6 anos pegar pedacinho de madeira para fazer goleiro de jogo de botão, né? Então já a paixão pela engenharia, depois fiz a engenharia civil e realmente essa questão do planejamento urbano veio ao longo da vivência profissional. A gente sempre buscou pensar um pouco fora da caixa, né? E não ficar fazendo aquele mesmo tipo de empreendimento imobiliário que outras empresas fazem, buscar inovar. Eu vejo que essa questão do empreendimento nos moldes do que é o Quartier é uma inovação e a gente já está indo para um segundo Quartier em Gramado e tem outros aí na fila também para virem logo a seguir, mas sempre com esse conceito: prioridade às pessoas, uso misto, diversidade de uso de moradores, sustentabilidade, integração, um conceito do walkability, que é não andar mais do que 500 metros para chegar numa atração que é como é o Quartier. Tá certo. E ao criar o conceito do Quartier, um bairro pronto, vendo tudo que foi construído com os teus anos de experiência, enquanto empreendedor, lá no início, quando tu começou a tua trajetória, o que tu diria que te faltou de bagagem que hoje, já com carreira consolidada, construindo um bairro desse porte, por exemplo, tu vê que hoje tu faria coisas diferentes do que tu fez lá e que tu tem essa avaliação enquanto empreendedor? Isso aí é mais ou menos como aquele comentarista de segunda-feira, né? Foi o jogo de futebol. Eu disse que tinha que ter escalado esse, eu disse que tinha que ter escalado aquele. O que nos ajudou muito sempre foi a presença do meu pai na empresa, né? Porque ele até 2010 esteve sempre ativo dentro da empresa e em 2010 ele fez a transição para mim e para os meus irmãos. E aí, quando ele faleceu em 2016, a empresa já estava, vamos dizer, caminhando, né, com a segunda geração fazendo a empresa. Então, ser um pouco menos impulsivo, né? Eu acho que a gente tem que pensar mais antes de agir. Eu acho que esse aí é um dos principais conselhos. E o segundo principal conselho é ouvir a experiência de quem já passou por isso, né? Então, muitas vezes, tu fica dando murro em ponta de faca para aprender. Às vezes é o melhor jeito de aprender é errando e quebrando a cara, né? Mas eu vejo que esse conselho de ouvir a voz da experiência e pensar antes de agir é um conselho importante aí, que muitas vezes tu é impulsivo, tu quer fazer as coisas rápido. E eu acho que um outro conselho, até eu falei essa frase quando eu tomei posse lá no Sinduscom, que é uma frase que eu uso muito também, é que sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Então a gente também tem que estar junto das pessoas certas, né? Não adianta estar junto das pessoas erradas, né? Mas estar junto daqueles que te agregam valor, daqueles que te passam uma energia boa para te poder também chegar mais consistente ao teu objetivo. Tá certo. E o que tu diria, já que a gente está falando sobre conselho, para as pessoas que nos assistem, que estão nos acompanhando, nos ouvindo, que tem vontade de empreender, seja em qual área for, né, de atuação, mas que ainda tem medo de
da incerteza de um negócio próprio? O que tu diria para essa pessoa? É para falar o bonito de ouvir ou o que eu acredito? A realidade, tá? Então, para mim, aquele papo de trabalho no que tu gosta e que tu não vai precisar trabalhar é a maior bobagem que existe. É óbvio que a gente tem que buscar trabalhar no que a gente gosta, mas a gente tem que trabalhar no que a gente consegue. Então, normalmente, se tu for ver aqueles caras que dão aqueles conselhos, tu tem que trabalhar no que tu gosta, no que te dá prazer, é aquele cara que já está com 60, 70 anos e já é bilionário. Então, para ele é muito fácil falar disso, mas aquele cara roeu muito osso. Aquele cara não comeu filé a vida inteira. Então, a gente tem que ter persistência e ter seriedade, tem que ter integridade e tem que ter princípios. Isso é a fundação. Tem que ser uma pessoa com uma base sólida para aí ela roer bastante osso, ela aprender com bastante erros e aí fazer. Então isso para mim é, vamos dizer, o principal conselho, né? É poder fazer as coisas de maneira consistente, com integridade e nem buscar fazer o que gosta, mas nem sempre o que a gente gosta é o que a gente vai conseguir fazer no primeiro momento, no primeiro estágio da nossa vida. Aí, para encerrar o assunto dos conselhos, se tu pudesse olhar para o Cláudio do passado, recém-formado na faculdade, querendo começar, que frase tu diria para ele? Calma. É isso, porque tu vem... e normalmente é isso, eu nem sei se calma, né? Porque se a gente não erra, se a gente não vai atrás, né? A gente não aprende, né? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros para poder evoluir. Então, calma e ouvir a voz da experiência, né? Eu acho que às vezes a gente, quando é jovem, e a gente vê isso muito nessa geração que está vindo hoje, é que eles acham que sabem tudo e que eles querem ficar ricos e autossuficientes em 1 ano. Não, demora. A gente tem que ir construindo as coisas até para dar valor aos ganhos e conquistas que a gente está tendo. Acho que é uma ordem, né? Com raras exceções, nem todo jogador de futebol vai jogar no Real Madrid com 20 anos, nem, né? Então, tem time aí que tem time de futebol que tem 120 anos e não foi campeão do mundo ainda, né? Em Porto Alegre, né? Tu vê? Então, é isso, né? Eu não vou falar de time, o meu tá feia a coisa. E como é lidar com o sonho das pessoas, da casa, do bairro onde elas vão morar, num bairro inovador como é o Quartier, que envolve sustentabilidade urbana, preservação ambiental e também lida diretamente com esse ideal de meu lugar, né? Para onde eu vou morar, onde eu vou ter os meus filhos. A primeira coisa é que a gente que está desenvolvendo um bairro e que em breve aí a João Teitelman vai vir também lançar os seus primeiros empreendimentos aqui em Pelotas, a gente tem que estar preparado, vamos dizer, psicologicamente, que a gente nunca vai conseguir deixar todo mundo satisfeito, né? Se o homem que está lá em cima não deixa todo mundo satisfeito, né? Tem uns que acreditam em um, tem uns que acreditam em outro, tem outros que não acreditam, tem outros que não acreditam, né? Quem dirá a gente, as nossas empresas, né? Então, o que a gente tem em mente é que a gente busca fazer o lugar, vamos dizer, o mais próximo do ideal para que as pessoas possam ali viver com mais qualidade de vida. E quando a gente faz um empreendimento, a gente também tem que fazer ele o mais próximo do que a gente considera como ideal e que vai atender a diversidade de uso, a diversidade de famílias, de tipos de famílias ou de não famílias, né, de singles, de seniors, de famílias recém-constituídas que já estão sólidas, também daquele pai que já não tem mais os filhos em casa, mas que vai para uma outra fase da vida. Então, a gente tem que estar preparado para fazer empreendimentos que vão atender esse número todo, mas não com base só no que a gente quer, mas no base que o mercado procura. E também pensando na diversidade, pluralidade das pessoas e suas condições e escolhas, né? É isso. E, Cláudio, enquanto presidente do Sinduscom do Rio Grande do Sul, qual a tua visão do desenvolvimento do nosso estado e regional também, trazendo um pouco aqui mais para a região sul do estado? Hoje a gente estava conversando, teve uma reunião do Sinduscom até Pelotas, ali no Quartier, no Netúnia, e eu estava comentando que falta um pouco aqui em Pelotas se vender mais valor agregado, né? A gente vê já um nível de construção aqui em Pelotas muito grande, e a gente precisa também
com que o público entenda que a construção civil não é só construir prédios. A construção civil constrói escolas, constrói hospitais, constrói creches, constrói esse prédio aqui que está, né, a rádio, ela é feita por uma empresa de construção civil, constrói ruas, constrói praças e emprega muita gente, gera muito imposto para a municipalidade, com o qual a prefeitura faz os investimentos. Então, eu vejo que falta um pouco, vamos dizer, a conscientização da sociedade que a construção civil ela é um amigo da população e não um inimigo. Ela gera renda, gera riqueza. É óbvio que a empresa tem que ganhar dinheiro, mas ela está gerando uma série de benefícios. Vê uma urbanização como o Quartier. A gente tem que ganhar dinheiro fazendo o Quartier, é óbvio, mas eu estou ao entregável, né? Os parques, praças, não tem parque desse tamanho em Pelotas, não tem praças assim, com essa qualidade. Públicos, né? E públicos. Vê que a gente atende não só o público que vai morar no Quartier e trabalhar, mas toda a redondeza ela frequenta o Quartier. Então, o que a gente tem que fazer é com que a sociedade perceba esse valor para que os empreendimentos possam realmente vender esse valor agregado. E Pelotas está de parabéns também pela qualidade dos empreendedores e dos empreendimentos que ela produz e entrega para a sociedade. E quais são as estratégias que tu pensa quando vai criar um bairro como esse? O que tu utiliza para que ele seja aceito pelo público, para que as pessoas comprem esse conceito e essa ideia de um bairro onde elas vão ter tudo, enfim. Como isso é transformado em estratégia de mercado, de venda? Isso tudo tem uma metodologia, né? Então são um pouco desses conceitos que eu te falei do novo urbanismo, né? Que é uma cidade para as pessoas, que vai gerar qualidade de vida, menos mobilidade urbana, né? Quer dizer, uma melhor mobilidade urbana, uma vez que tu faz tudo ali dentro do bairro com um uso misto, né? Então tu tem que ter uma proporcionalidade de residências e áreas comerciais. E o Jaime Lerner, ele tem um conceito que ele falava de acupuntura urbana, né? Que são aqueles pontos que tu vai colocar dentro do bairro que vão tornar ele atrativo para as pessoas irem até ele. Então a gente busca criar nesses bairros praças amigáveis, equipamentos de ginástica, equipamentos para crianças, equipamentos para terceira idade, zonas de alimentação, como é o caso do Food Hall, zonas de inovação, supermercados. Tem que ter uma proximidade de hospitais, de escolas. Então, são todos esses pontos que tu coloca dentro do bairro que vão tornar ele bonito, agradável e que as pessoas se sintam bem lá dentro. Acho que esse é o ponto e é onde a gente quer morar, né? Tu quer estar morando num lugar no meio do verde, com natureza. Esses são alguns dos pontos e estratégias que a gente usa. E como utilizar a tecnologia a favor, né, de tudo isso, das inovações da construção civil, também dessa questão do bem-estar, da qualidade de vida. Como fazer as pessoas enxergarem também que a tecnologia é a favor de tudo isso que vem agregado nesse conceito de bairro? O setor ele é muito fraco nessa questão de vender o benefício, né? Então a gente fala, porque o meu prédio tem vidro duplo, tem manta acústica, mas e aí? Se tu vai comprar um carro, né? O cara do carro já te diz, esse carro aqui, se tu tá a 100 km por hora e tu pisa no freio, em 3 metros ele para. Esse carro ele acelera de 0 a 100 em X segundos. Esse carro tem um ar-condicionado digital que gela o carro em 2 minutos. A gente não sabe vender esse benefício na construção civil, então é difícil. Isso é uma pergunta que poucos sabem, mas a gente tem que investir em tecnologia. Então hoje dentro vamos dizer, da nossa empresa, a gente já promove empreendimentos com uso de energia fotovoltaica, com aquecimento solar para aquecer a água e não utilizar gás, com vidros duplos e ar-condicionado com gás ecológico que vão reduzir reduzir até 30% o custo de energia dentro do prédio. Então a gente vai utilizando a tecnologia exatamente para dar mais conforto térmico, acústico e de qualidade de vida. Então é bastante coisa aí que tem para colocar dentro dos empreendimentos para dar um benefício para o cliente. Tu tem um spoiler um pouco sobre alguns projetos. Além do Quartier, ou propriamente dentro, fora os que tu citou, quais são os projetos futuros do Cláudio? Para Pelotas, para a região. Falou ali de Gramado também, que tem alguns empreendimentos. Conta um pouquinho para a gente. Tá bem. A gente deve ter um lançamento em Canela. É um empreendimento com
com apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, muito focados no Airbnb. A pessoa vai poder comprar esse apartamento mobiliado, ela fica numa região muito boa em Canela, na entrada da cidade, junto ali à Avenida Central de Canela. E são apartamentos que vai ter já uma operadora de Airbnb, a pessoa vai poder escolher se vai querer usar, quando não estiver usando vai deixar no pool de locação, vai ter serviços com camareira, com limpeza, vai ser um prédio bem, com uma arquitetura bem interessante. Tem outros empreendimentos em Porto Alegre, tem mais 4 empreendimentos em execução em Porto Alegre, mas assim, a nossa grande aposta é no início agora de 2024, vai ter o primeiro lançamento da João Teitelbaum aqui em Pelotas e vai ser um empreendimento realmente bem inovador, vamos dizer, é uma novidade aqui para a cidade, a gente não pode ainda dar muitos detalhes, mas acreditamos que se tudo der certo com a aprovação do projeto aqui, já tem a viabilidade aprovada, a gente espera que início do ano que vem a gente já consiga botar esse empreendimento, vai ser o primeiro empreendimento com a bandeira da João aqui em Pelotas e esperamos que sejamos bem acolhidos, porque a gente tem aí fortes planos aqui para a cidade, para a região. Cláudio, no meio de todos esses empreendimentos e negócios, onde entra a família na tua história? A família, na verdade, eu sinto tudo, né? O meu pai sempre criou os irmãos muito juntos. Todo domingo a gente almoça junto, a minha mãe, meus irmãos, as esposas, os filhos, né? Então é muito legal porque a gente vê os primos da terceira geração muito amigos e muito próximos. Isso aí, eu acho que a melhor coisa para um vô ver é a grande primalhada junta, né? Na mesma escola e idades parecidas. Mas no meu caso eu vejo, né, que a família, né, a esposa, minhas 2 filhas é o centro, né? Então eu busco não me privar do contato delas e valorizar muito os momentos, né? Então, por exemplo, hoje acordei cedo para poder ir na academia antes no prédio para poder tomar café com as minhas filhas, para antes de vir aqui para Pelotas poder ter um momento com elas. Então eu busco valorizar, de levar na escola, ir na aula de tênis com ela, fazer as coisas que, vamos dizer, ter esses momentos como, vamos dizer, o meu pai não teve muita oportunidade de ter, por realmente ter um ritmo de trabalho, estava começando a empresa, começando a vida, né, quando teve os filhos. Não é buscar ter um tempo de qualidade junto com os filhos e muitas vezes abrir mão de compromisso social, compromisso profissional para estar junto com a família. E como é criar 2 meninas, como tu disse, no mundo da era digital, polarizado, que tudo tá a um clique para o acesso de informações, tanto boas quanto ruins. Como é criar? Eu tenho uma que vai fazer 4 e outra que fez 10 ontem, né? E são muito diferentes, né? Cada uma com temperamento, uma mais quieta, outra acelerada, então não tem uma receita para criar 2 meninas, porque cada uma é completamente diferente da outra, né? Mas a gente vê aquilo daquele amor da filha com o pai, né? Que é diferente, né? E do pai com as filhas, né? Eu acho que tu tem que criar elas o mais longe possível, o mais perto da tecnologia para elas aprenderem, mas o mais longe daquela dependência, né? Então, de celular, de iPad, é buscar sentar no tapete da sala e brincar com a filha, né? E não deixar ela vendo iPad enquanto tu tá vendo Netflix, né? Então, tu tem que ir jogar tênis, ir para natação, e fazer esportes, ir no parque, na praça, sair de casa, né? E fazer coisas com os filhos. Porque senão o mais fácil é dar um iPad na mão da criança para ela criar a vida dela, né? E tu acha, pelo que tu vê delas, assim, que alguma tem interesse em seguir o rumo da engenharia, trabalhar contigo na empresa, ou que elas já têm meio direcionados outras coisas que elas Não, afins? eu tenho uma política vou deixar elas escolherem, tomara que não sejam engenheiras. Por quê? Porque é muito trabalho. Né, mas não, enfim, mas fora de brincadeira, eu vejo que a de 4, né, tem toda a vida pela frente, não dá nem para ter ideia. E a de 10, vejo que ela tem uma veia artística muito, muito grande, então vamos ver o que ela vai preparar para a vida dela. Tá certo. Cláudio, tu não entrega um produto, tu entrega uma experiência com transformação para as pessoas. Como tu diria que te diferencias como profissional?
eu desde o início eu fui muito para uma área de atendimento ao cliente dentro da empresa, né? Então, e depois fiz um mestrado e estudei muito marketing, minha dissertação lá do mestrado foi em marketing. E eu vejo que a gente não tem que ter o foco no cliente, a gente tem que ter o foco do cliente, né? Então, é uma frase que o meu pai usava que o cliente nem sempre tem razão, mas ele sempre tem as suas razões. Então, é buscar sempre se colocar no lugar do outro para poder agir corretamente, né? Uma verdade, ela nem sempre vai ser a mesma verdade para mim e para ti, né? Se a gente pegar o telefone, para quem está na câmera ali, ele é um retângulo, mas aqui ele pode ser uma linha, né? Então, sempre vão ter duas visões da mesma coisa e a gente tem que, quando está conversando com o cliente, deixar ele falar para a gente poder... a visão que eu tenho muito é de ser um relacionamento com o cliente, de buscar ter uma visão estratégica para poder pensar o negócio e poder crescer de forma sustentável. Como exercer um papel de liderança numa relação próxima com os clientes, é claro, mas também numa visão mais corporativa em 2023, estimulando, mas também cobrando, percebendo funcionalidades, qualidades e também déficits das pessoas, que tu disse que também te aproxima mais dessa área de relacionamento. Como ser uma boa liderança? Eu acho que o principal conceito é liderar pelo exemplo, né? E formar times, né? Acho que o líder bom é aquele que forma liderados melhores do que ele, né? Então, acho que eu acredito muito em compartilhar experiências, né? Volta é mais uma frase, mas que se eu tenho um telefone, tu tem um telefone, a gente troca, cada um fica com um telefone. Mas se eu tenho uma ideia e te dou uma ideia, tu me dá a tua ideia, cada um fica com duas ideias. Então, a gente tem que trocar e é uma coisa que eu busco fazer, e isso hoje lá dentro do Sinos com RS a gente está fazendo muito, que é trocar experiências, trocar impressões, dividir informações, porque quando a gente divide, a gente acaba que 1 mais 1 não é só 2, né? Então a gente consegue multiplicar e crescer junto, todo mundo, deixar as relações mais fortes. Tu diria que tu é um bom líder? Aí tem que perguntar para os meus liderados. Essa é... Não, eu digo que eu tô sempre aprendendo. A gente acha que eu acho que, enfim, eu busco muito aprender com os erros. A gente erra todo dia e aprende. A gente tem que estar disposto a aprender. Eu certamente tenho muitas lacunas, muita coisa ainda para aprender, e o que eu entendo que eu faço bem, eu busco ensinar também e repassar para os meus colaboradores. Cláudia, a gente tem alguns quadros aqui no nosso Pitchcast e um deles é o Fala Empreendedor. Conta pra gente uma gafe que tu já cometeu enquanto empreendedor, que tu te deu conta e que tu não faria de novo. Eu acho que muitas vezes, e quando tu é mais novo, né, tu faz isso, é ir com muita sede ao pote e abrir aquela tua primeira proposta numa primeira negociação, né? Então, muitas vezes tu chega muito afoito em fechar um negócio, em fechar uma operação, em fazer alguma coisa, e tu já chega para aquela pessoa que tu está negociando abrindo muito jogo, e tu não conhece o perfil daquela pessoa antes. Então... já entrega o jogo todo. Tu entrega o jogo todo e tem determinadas pessoas, e quando tu atinge um nível de parceria, que tu já chega com tu já tem essa liberdade para abrir o jogo todo. Mas é primeiro tu conhecer o perfil da pessoa para evitar, né, até uma perda de negociação. Dá uma dica de negociação pra gente. A dica é aquela velha pergunta, né? Por que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? Escuta mais do que fala. Perfeito. O que te move, que te faz levantar todo dia, sair para trabalhar, realizar os teus projetos? Acho que a gente já falou, né? É a família, né? Tu ter um lar que te dê sossego, né? Que tu fique com vontade de voltar para casa para ver tua família, tua esposa, tuas filhas. Eu acho que é isso, né? E poder ter os teus espaços de paz, de qualidade de vida, também com os amigos, né? Eu acho que tanto a família quanto os amigos são dois suportes fortes que a gente tem, né? Ter uma pessoa, uma vida, né? Valorizando as amizades também, que eu acho que
são coisas que movem a gente, né? E o que te indigna? Que te deixa bravo? Me indigna aquelas pessoas que te sugam energia, né? Aquelas pessoas que não estão ali para colaborar, que estão ali para te sugar. E eu acho que essas pessoas, cada vez mais eu tenho me distanciado e buscado não frequentar espaços que não me fazem bem. A gente falou bastante sobre empreendedorismo, gestão, liderança. Indica pra gente, para quem nos acompanha, nos assiste ou nos ouve, um livro, um filme, uma série que tu tenhas assistido, enfim, nos últimos tempos, que mexeu contigo. Não foi nem nos últimos tempos, tá? Mas tem um livro que foi um livro que mudou bastante, que eu li na época do mestrado, que é um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul, que é do W. Sham Kim. E que ele basicamente fala que é toda a questão da busca da inovação. Tu tem um negócio e tu tá o que eles falam do oceano vermelho, né? Que tu tá competindo por preço, que tu tá numa busca, tu tá naquela corrida dos ratos. Então tu buscar um oceano azul onde tu vai nadar sozinho e tu vai dar o preço. Não é o mercado que vai regular o preço, tu vai ser dono daquele produto. Por que a Coca-Cola bota o preço da Coca-Cola e não tem concorrente? Ou a Apple quando lança o iPhone? Ou seja, foi muito por isso que a gente saiu só dessa parte de incorporação, né, dos empreendimentos residenciais, comerciais, quadradinhos, para buscar a sustentabilidade de forma inovadora na construção civil, depois buscar os bairros planejados, depois usar o nosso expertise da parte de construção para fazer gestão de obras para terceiros, para fazer consultoria. Então, hoje a gente tem empresas muito grandes dentro do nosso portfólio, como Petrobras, Steel, Unicinos, Colégio Anchieta, são grandes empresas que a gente foi fazer consultoria, foi fazer gestão de obras, buscando um mercado que as outras não estavam olhando, e a gente acabou se diferenciando também, buscando uma estratégia de um oceano azul. Não que eu goste do azul, né? Mas nesse caso é o nome do livro que a gente tá falando. Certo. Um sonho, um projeto que ainda não foi realizado por ti, mas que tu gostaria de cumprir? Eu imagino assim um tempo. Eu não tenho aquela questão de morar fora. Eu gosto muito de Porto Alegre. Hoje venho bastante a Pelotas, adoro vir a Pelotas. Tenho um apartamento dentro do Quartier, adoro ficar no Quartier. Trago a minha família para cá. Minhas filhas adoram ficar brincando, mas eu já tive algumas experiências fora do Brasil, fazendo cursos, fazendo treinamentos, participando de um congresso. Uma experiência que eu não fiz ainda é ficar um tempo um pouquinho maior fora com a família, fazendo mas não um tempo tão longo, mas assim, não de me mudar, mas um tempo pequeno que dê para conciliar a família e de preferência num lugar que tenha praia. Tá certo. Cláudio, o nome do nosso podcast, o Pitchcast, que não preciso te explicar, vem de um termo empreendedor, do elevator pitch, e eu queria te pedir para fazer um pitch do teu negócio, empreendimento, em 30 segundos. Vamos lá, então. A gente é uma empresa que trabalha muito com o conceito da sustentabilidade, da qualidade, da visão do cliente, da inovação. E é uma empresa que está preparada para vir lançar em Pelotas um empreendimento bastante inovador e que vai realmente movimentar o mercado de Pelotas. E a gente espera aí essa grande parceria das imobiliárias locais, das quais eu sou muito parceiro hoje como terrenista, como urbanizador. E espero poder trabalhar com as mais variadas imobiliárias e atender às necessidades e anseios aí do cliente e da população de Pelotas. Tá certo, Cláudio. O nosso Pitchcast está chegando ao fim, nosso papo tá bom. Quero te pedir para deixar uma mensagem estimulando os nossos empreendedores que nos assistem, que nos acompanham pelo novo app da 10, antes de te despedir. A mensagem que eu dou é ser assertivo, ser íntegro, ter, vamos dizer, constância de propósitos. Porque se a pessoa está fazendo a coisa certa e acredita naquilo ali, ela tem que buscar saber que tipo de problema do mercado ela vai resolver com aquele seu produto ou serviço. Ela não tem que fazer alguma coisa porque ela acha que está fazendo bem, que vai resolver o mundo, não. Se ela quer começar, ela tem que identificar um problema e aí como o produto ou serviço dela vai resolver aquele problema. Então, a dica que eu dou é, quando tu vai formatar um produto que tu vai colocar no mercado ou um serviço, que ele seja para
resolver alguma coisa que não esteja sendo atendida. Aí ela vai estar começando a ir para aquele oceano vermelho e fugir da corrida dos ratos, né, num oceano vermelho. Tá certo, Cláudio, muito obrigada pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por conversar com a gente, falando sobre empreendedorismo, negócios, sucesso nos teus projetos. E quando estiver em Pelotas, nos avisa, aparece aqui na 10 para trocar uma ideia também, e a gente vai fazer um pitch lá no Quartier com vocês. Tá bom, tá ótimo. Obrigado pela oportunidade. Convido a todos para seguir, né, o Bairro Quartier no @Bairro Quartier, @Food Hall Quartier e @João Teitelbaum, que em breve estamos lançando aqui em Pelotas. Obrigado, parabéns pelo programa e certamente já baixei o app aqui para já ver o podcast em breve. Obrigado. Tá certo. E o Pitcast volta na próxima semana com um convidado super especial. Até lá!